Por causa do seu destino, vocês devem buscar ser aprovados por Deus. Ou seja, já que reconhecem que pertencem à casa de Deus, vocês deveriam, então, trazer paz de espírito a Deus e satisfazer-lhe em todas as coisas. Em outras palavras, você deve ter princípios em suas ações e se conformar à verdade nelas. Se isso está além de sua habilidade, então você será detestado e rejeitado por Deus e desprezado por todo o homem. Uma vez que tenha se enquadrado nesse predicamento, você não poderá, então, pertencer à casa de Deus. Isso é o que significa não ser aprovado por Deus. Amém. Nas palavras de Deus, vemos o que Ele exige de nós: ter princípios em nossas ações e seguir a verdade, para que possamos obter sua aprovação e satisfazê-lo em todas as coisas. Eu já fracassei em cumprir essas exigências antes, porque fui levada pelas minhas emoções, sempre vivendo e agindo de acordo com meus sentimentos. Embora não parecesse que eu estava fazendo algum mal, minhas ações iam contra os princípios da verdade. E isso acabou prejudicando a obra da igreja. Mas depois que Deus me julgou e me castigou com suas palavras, comecei a entender a natureza e as consequências de agir dessa maneira. Pude então abordar as coisas através das motivações certas, em vez de confiar na emoção, e pôr em prática as palavras de Deus. Graças a Deus. Em novembro passado, enquanto eu atuava como líder da igreja, houve uma pesquisa para saber se o líder do grupo dos locais de reunião estava indo bem. Pelas respostas, eu pude perceber que a líder do grupo, Irmã Lee, estava agindo com descuido em seu dever. E que se alguma falha sua fosse apontada, ela se recusava a aceitar a verdade e também discutia. Quando havia pessoas em dificuldade, ela não as ajudava através da comunhão da verdade. Dava sermão de forma condescendente e as constrangia. Depois de ler tudo isso, eu soube que, com base nos princípios de seleção na casa de Deus, ela precisava ser substituída. Sim. É, isso mesmo. Mas nascemos na mesma cidade e, no passado, já havíamos trabalhado juntas em nossos deveres. Ela sempre foi próxima a mim e cuidou muito de mim. Se eu a dispensasse, será que ela me acharia uma pessoa insensível? Alguns anos atrás, ela havia sido afastada do cargo de líder da igreja e mal conseguia sair da negatividade em que mergulhou. Se mais uma vez ela perdesse o cargo, não seria um golpe ainda mais duro? Será que ela conseguiria suportar? Entendi que precisava me comunicar com ela o quanto antes, para que ela notasse a precariedade da situação em que se encontrava. Pensei que se ela mudasse as coisas a tempo, manteria o seu cargo. Então, entrei em contato com a Irmã Lee e conversamos sobre seus problemas. Mas descobri que ela não tinha autoconsciência. Dei o melhor de mim durante o nosso momento de comunhão. E depois disso, ela se dispôs a mudar e a refletir. Então, finalmente, respirei aliviada. Achei que, se eu pudesse dizer coisas gentis sobre ela aos colegas, talvez ela pudesse continuar na sua função. Mais tarde, enquanto falavam sobre a obra, alguns colegas disseram que a Irmã Lee não aceitava a verdade. E todos concordaram em substituí-la. Ao ouvir isso, fiquei perturbada. Pensei, a Irmã Lee tem problemas, mas está pronta para mudar. Nós não podemos dar a ela outra chance. Foi quando a Irmã Zou disse: a Irmã Lee está nessas condições já faz um bom tempo. Ela se comunica bem, mas não pratica o que diz. Ela não é adequada para o cargo. Então, logo em seguida, eu disse assim: a Irmã Lee tem dificuldade em aceitar a verdade, mas é muito proativa e responsável com seus deveres. Alguns irmãos e irmãs agiram de forma passiva para com seus deveres, e ela os deixou animados. A Irmã Bai respondeu imediatamente: a Irmã Lee parece estar sempre correndo, sempre realmente proativa. Mas, na verdade, faz isso para se mostrar e não consegue resolver problemas reais. O que eles disseram era verdade. E eu não pude falar nada. Outra líder da igreja, a Irmã Zhang, disse: é verdade que a Irmã Lee não é adequada para ser líder de grupo, mas não temos um candidato para substituí-la neste exato momento. Vamos mantê-la no cargo até finalmente encontrarmos um bom substituto. Era exatamente o que eu queria, por isso me apressei em dizer:
Concordo plenamente. Vamos substituí-la quando surgir alguém adequado. Para minha surpresa, menos de uma semana depois, a irmã Zoe levantou a questão novamente após terminarmos os assuntos da igreja. Ela disse que o irmão Chen era uma boa alternativa, e outros colegas concordaram com isso. Meu coração saltou pela boca. Se ele fosse escolhido como líder de grupo, a irmã Lee seria dispensada. Então eu falei sobre as corrupções e deficiências do irmão Chen, e disse que ele não era adequado para o cargo. Então todos começaram a hesitar. E me senti um pouco desconfortável. Mas eu ainda não buscava a verdade. Depois minha líder me pediu para fazer um balanço dos líderes de grupo. E na hora de falar da irmã Lee, não expressei com precisão a avaliação que os irmãos e irmãs tinham dela. Senti-me perturbada depois que ela saiu. Eu me perguntava por que eu estava falando em nome da irmã Lee, sempre me preocupando com ela. Eu não estaria agindo com favoritismo? Que tipo de motivação estava me controlando? Foi então que li estas palavras de Deus. O que é basicamente a emotividade? É um caráter corrupto. Se usarmos poucas palavras para descrever os aspectos práticos da emotividade, são elas o favoritismo e ser tendencioso a proteger certas pessoas, manter relacionamentos da carne e não ser justo. Isso é o que a emotividade é. Assim, livrar-se da emotividade não significa simplesmente não pensar mais em alguém. Em geral, você pode não pensar neles de modo algum. Mas então, assim que alguém critica os membros de sua família, sua cidade natal, ou qualquer pessoa com quem mantenha um relacionamento, você explode e fica absolutamente pronto para defendê-los. Você se sente totalmente compelido a reverter o que foi dito sobre eles. Não pode permitir que estejam sujeitos a um erro não reparado. Você sente necessidade de fazer de tudo para manter a reputação deles, de fazer com que tudo de errado pareça certo, e não permitir que os outros digam a verdade sobre eles ou os exponham. Isso é injustiça e é chamado de ser emotivo. Se as pessoas carecem de reverência a Deus, e se Deus não tem lugar no coração delas, então nunca conseguem agir por princípio, sejam quais forem os deveres que estão cumprindo ou com que problemas estão lidando. As pessoas que vivem dentro de suas intenções e seus desejos egoístas são incapazes de entrar na realidade da verdade. Por essa razão, toda vez que encontram um problema, elas não lançam um olhar crítico sobre suas intenções, e não conseguem reconhecer em que suas intenções são errôneas. Ao contrário, usam justificativas de todos os tipos para inventar mentiras e desculpas para si mesmas. Elas fazem um trabalho muito bom em proteger os próprios interesses, reputação e relacionamentos interpessoais. Mas, na verdade, não estabeleceram relacionamento algum com Deus. Amém. Isso é verdade. Isso nos mostra como, diante dos problemas, não conseguimos agir de maneira justa de acordo com os princípios da verdade. Nós não fazemos distinção entre certo e errado. E favorecemos e protegemos aqueles com os quais estamos conectados ou que nos beneficiam. Isso é agir com emoção. É uma espécie de caráter corrupto. Isso é verdade. Quando somos levados pela emoção, seja em nosso dever ou lidando com um problema, só pensamos em nossos sentimentos carnais e interesses pessoais, sem praticar a verdade ou cumprir bem nosso dever. Esse era o estado em que eu me encontrava. Não queria dispensar a irmã Lee porque estava agindo com minhas emoções. Eu estava protegendo nosso relacionamento porque tinha medo que ela ficasse chateada comigo. Então, quando os colegas queriam seguir os princípios e substituí-la, eu fazia de tudo para protegê-la e para ela não perder seu cargo. Quando entreguei à líder minha avaliação sobre ela, eu minimizei problemas, a protegi por favoritismo e usei uma cortina de fumaça. Olhando para trás, agora eu vejo que meus motivos e intenções foram todos regidos pela emoção. Eu estava vivendo no caráter corrupto, da astúcia e do engano, disposta a comprometer os interesses da casa de Deus para proteger um relacionamento. Pronta para ofender a Deus antes de ofender uma pessoa. Estava agindo totalmente sem reverência a Deus. Eu era tão egoísta e desprezível. Nesse momento, eu me senti tão culpada que imediatamente fui ao encontro da líder para dizer a ela toda a verdade. Depois orei e perguntei a Deus: por que sou sempre levada pela emoção, incapaz de praticar a verdade? Qual é a raiz de todo esse problema? Um dia, durante meu devocional, li estas palavras de Deus.
Nascido numa terra tão imunda, o homem vem sendo gravemente empesteado pela sociedade, influenciado pela ética feudal e instruído nos institutos da mais elevada aprendizagem. O pensamento retrógrado, a moralidade corrupta, a visão mesquinha da vida, a filosofia de vida desprezível, uma existência absolutamente sem valor, estilo de vida e costumes depravados. Todas essas coisas foram severamente introduzidas no coração do homem e atacaram e comprometeram severamente a sua consciência. Como consequência, o homem está cada vez mais distante de Deus e cada vez mais se opõe a ele. Mesmo quando ouvem a verdade, os que vivem nas trevas não dedicam nenhum só pensamento a colocá-la em prática, nem se inclinam a buscar Deus, mesmo que tenham presenciado a sua aparição. Como uma humanidade tão depravada pode ter alguma chance de salvação? Como uma humanidade tão decadente pode viver na luz? Amém. Percebi, então, que a ação pela emoção normalmente vem do ato de ser enganado e corrompido por Satanás. Através da escola e das influências sociais, Satanás imerge as pessoas em todo tipo de filosofia mundana e leis de sobrevivência. Como o céu destrói os que não se apoiam, o sangue é mais espesso que a água, e o homem não é inanimado, como pode não ter emoções? Eu vivia de acordo com essas filosofias. Via a proteção daqueles próximos a mim como algo positivo. Achava que ser amorosa era sentir compaixão e pena. Quanto à substituição da irmã Lee, eu continuava pensando que éramos da mesma cidade, que ela sempre cuidou de mim. E por isso, quando ela estava para ser dispensada, achei que devia ajudá-la e interferir por ela. Achei que era a coisa certa a fazer. Eu sabia que ela não assumia seu dever de líder de grupo e que com frequência repreendia e controlava os outros. Se não substituíssemos a irmã Lee, prejudicaria muito os irmãos e irmãs e causaria impacto na obra da igreja. Mas fui contra os princípios da verdade e desconsiderei os interesses da casa de Deus e fiz o possível para protegê-la e mantê-la em seu cargo. Fiz uso do meu dever para preservar nosso relacionamento e usei o trabalho da igreja para retribuir sua bondade. Eu estava explorando meu poder e dever para meu próprio ganho pessoal. Como alguém como eu é digna da obra da igreja. Como líder, a minha atitude deveria ser o estar pensando na obra da igreja, na vida dos irmãos e irmãs, e agir de acordo com os princípios da verdade em meu dever. Mas eu estava pondo o sentimento acima de tudo, consciente da verdade, mas não a praticando. Não seria isso trair a verdade e os princípios e fazer pouco caso da obra da igreja? Eu estava literalmente cuspindo no prato em que como. Foi então que vi que essas filosofias mundanas são falácias que Satanás usa para corromper e enganar as pessoas. Falar e agir de acordo com essas filosofias é faltar com equidade e justiça, e não há qualquer verdade nisso. É exatamente a mesma filosofia de vida dos oficiais do Partido Comunista. Quando o homem avança para uma posição maior, sua família e parentes compartilham de seu prestígio. Quando alguém se torna oficial, seus parentes também se beneficiam amplamente e podem fazer praticamente qualquer coisa impunemente. Uma sociedade controlada pelo partido é sombria, maligna, totalmente desprovida de equidade e justiça. Como líder da igreja, não agindo segundo os princípios, mas vivendo segundo essas filosofias satânicas, em que eu era diferente de um funcionário do PCCH. Sim, exatamente assim. Não querer dispensar a irmã Lee não era um ato de amor ou ajuda verdadeira. Eu só estava com medo que ela dissesse que sou fria e insensível e que não iria mais me enxergar da mesma maneira. Eu não estava levando a vida dela em consideração. A substituição de alguém na casa de Deus é feita para encorajar a autorreflexão, para que possa se arrepender e mudar com o tempo. É uma maneira de Deus salvar e proteger as pessoas. Isso é verdade. Exatamente isso. Eu também já fui dispensada do meu dever. E quando aprendi minha lição através do meu fracasso, a igreja imediatamente arranjou outro dever adequado para mim. Foram o tropeço e a queda que me fizeram refletir. E isso me permitiu ter um pouco de autoconsciência.
Também compreendi mais da vontade de Deus de salvar o homem. E vi que seu amor contém tanto misericórdia quanto justiça. Há princípios para o amor de Deus. Ele não faz nossas vontades, não nos mima. Mas meu amor por outros estava cheio de filosofias satânicas. E era baseado em interesses pessoais. Era mesquinho e egoísta. Odioso e repugnante para Deus. É mesmo. Realmente é verdade. Então percebi que é prejudicial para os outros e para nós mesmos confiar em nossos sentimentos. E que era meu maior obstáculo na prática da verdade e no cumprimento do meu dever. Se não aceitasse o julgamento e o castigo das palavras de Deus, se não me arrependesse, eu iria ofender o caráter de Deus e seria rejeitada, detestada e eliminada por ele. Depois disso, li outra passagem das palavras de Deus. Se você quer ter um relacionamento adequado com Deus, seu coração precisa voltar-se para Ele. E nesse fundamento, você terá um relacionamento adequado também com outras pessoas. Se você não tiver um relacionamento adequado com Deus, não importa o que faça para manter seu relacionamento com outras pessoas, e o quanto se empenhe no trabalho ou quanta energia empregue, ele ainda pertencerá a uma filosofia de vida humana. Você está mantendo a sua oposição entre as pessoas por meio de uma perspectiva humana e uma filosofia humana para que elas o louvem. Você não estabelece relacionamentos adequados com pessoas segundo a palavra de Deus. Se você não se concentrar nos seus relacionamentos com as pessoas, mas mantiver um relacionamento adequado com Deus, se estiver disposto a entregar seu coração a Ele e aprender a obedecê-lo, muito naturalmente, seus relacionamentos com todas as pessoas se tornarão adequados. Dessa maneira, esses relacionamentos não são estabelecidos na carne, e sim no fundamento do amor de Deus. Quase não há interações baseadas na carne, mas no Espírito há comunhão, bem como amor, conforto e provisão mútuos. Isso tudo é feito sobre o fundamento de um coração que satisfaz a Deus. Esses relacionamentos não são mantidos confiando-se em uma filosofia de vida humana, mas são formados muito naturalmente por meio do fardo por Deus. Não requer esforço da parte do homem. Você só precisa praticar de acordo com os princípios da palavra de Deus. Amém. Amém. Após ler as palavras de Deus, eu entendi que os relacionamentos com irmãos e irmãs se baseiam principalmente no amor de Deus. Eles não são mantidos pelas filosofias mundanas de Satanás. Praticar a verdade é o segredo, e ela é a senda correta. Amém. Tratando-se da obra da casa de Deus, em especial quando vemos alguém cumprindo seu dever contra os princípios da verdade, temos que comunicar a verdade para ajudá-lo e apoiá-lo. Se mesmo após algumas comunhões a pessoa não se arrepender, então é preciso lidar com ela e podá-la quando necessário. Isso é verdade. Mesmo com a família e os amigos, não podemos confiar em nossas emoções ou seguir as filosofias mundanas. Temos que agir segundo os princípios das palavras de Deus. Comunhão, se necessário, e substituição, se não adiantar. A obra da igreja e os interesses da casa de Deus devem ser mantidos. Só isso está de acordo com a vontade de Deus. Isso mesmo. Verdade. Depois, discuti isso com colegas e, baseada nos princípios da verdade, dispensei a irmã Lee do cargo de líder. Também comuniquei a fim de analisar o desempenho dela à luz das palavras de Deus. E promovi o irmão Chen a líder de grupo. Foi então que, finalmente, eu senti paz e calma em meu coração. É Graças verdade. a Deus. Sim. Após um tempo, li algumas das palavras de Deus para a irmã Lee e perguntei como ela estava. Ela respondeu, graças a Deus, tudo o que ele faz é bom. No começo de tudo, me senti negativa e sofri. Mas através das palavras de Deus e da oração, entendi que Deus estava trabalhando dessa forma para me mudar. E se eu não tivesse sido dispensada, e todos os meus problemas apontados, eu não teria me conhecido, nem teria mudado e me arrependido como agora. Ao ouvir isso, senti como é doce renunciar à carne e praticar a verdade. Amém. Também vivenciei que apenas praticar a verdade e seguir princípios é se alinhar com a vontade de Deus. É a única maneira digna. Passar por essa transformação só foi possível por meio do julgamento e castigo de Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Toda razão.